Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer as nossas considerações sobre o livro do Apocalipse, a perspectiva escatológica do fim dos tempos no Novo Testamento, nosso 22º encontro. No Novo Testamento, existe a clara consciência de que Jesus Cristo é aquele que conduz a história à sua consumação. Em Jesus, o tempo histórico chegou à sua consumação, ao seu tempo final, e chegou com ele o reino escatológico. Marcos capítulo 1, versículo 15. Dizia Jesus: o tempo se cumpriu, o Kairós, o reino de Deus, isto é, o reino final, está próximo. Convertei-vos, metanoia, e crede no Evangelho, a boa nova do Pai, anunciada por Jesus. João Batista o anuncia como um juiz final. Lucas capítulo 3, versículo 9 e versículo 17. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Versículo 9. Versículo 17. A pá está em sua mão, na mão de Jesus. Limpará a sua eira, recolherá o trigo em seu celeiro. A palha, porém, ele a queimará num fogo inextinguível. O próprio Jesus, se referindo ao livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 de Daniel, declara diante de Caifás que aparecerá em breve nas nuvens do céu. Vemos em Mateus, capítulo 26, versículo 64. Jesus respondeu: tu disseste. Aliás, eu vos digo que, de hora em diante, a partir da paixão, isto é, vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder do Pai, vindo sobre as nuvens do céu. No discurso escatológico, isto é, do fim, o Filho do Homem aparece nas nuvens do céu, no meio de um cataclisma cósmico, que, conforme Mateus capítulo 24, versículo 4 e versículo 29, segue imediatamente a destruição de Jerusalém, que encontramos em Marcos capítulo 13, versículo 24. Mateus capítulo 24, versículo 4. Jesus respondeu: atenção para que ninguém vos engane. Versículo 29. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas do céu cairão e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra baterão no peito, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Também nós encontramos em Mateus capítulo 24, versículo 29 e 31, e versículo 31, mas Marcos diz: e verão o Filho do Homem vindo entre nuvens com grande poder e glória. Então ele enviará os seus anjos e reunirá seus eleitos dos quatro ventos, da extremidade da terra à extremidade do céu. A aparição do Filho do Homem chega ao seu auge no ajustamento, o julgamento dos eleitos, como encontramos em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. As ovelhas à direita para a vida eterna e os bodes à esquerda para a perdição eterna, que decide o destino eterno e definitivo de todos os povos. Basta saber quem está à direita e quem está à esquerda. No Apocalipse, que encontramos em Mateus, Marcos e Lucas, não vem mencionada a ressurreição dos mortos, mas o grande julgamento. Encontramos na 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 a 13, que diz: a parousia, o fim, se une à ressurreição. O dia do Senhor chegará como ladrão, e então os céus desfarão com estrondo.
os elementos devorados pelas chamas se dissolverão e a terra, juntamente com as suas obras, será consumida. Se todo este mundo está fadado a desfazer-se assim, qual não deve ser a santidade do nosso viver e da vossa piedade, e da nossa piedade, enquanto esperais e apressais a vinda do dia de Deus, no qual os céus, ardendo em chamas, se dissolverão e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão? O que nós esperamos, conforme sua promessa, são novos céus, nova terra, onde habitará a justiça, isto é, a parousia. O fim é o dia de Javé. Alguns fatores indicam que o fim dos tempos já chegou. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Levai, pois, vida de autodomínio e sobriedade dedicada à oração. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, nos diz: é chegada a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo deve vir, e já vieram muitos anticristos. Daí reconhecemos que é chegado a última hora. Na 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, Paulo diz: essas coisas lhes acontecerão para servir de exemplo, e foram escritas para nossa instrução, nós que fomos atingidos pelo fim dos tempos. O que se esperava pelo fim, não se dava nesta era. Ela continuava sem ser perturbada. Então, as pessoas vão como dizer, mas está demorando esse fim, né? E 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 4, então, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 4, São Pedro diz: antes de mais nada, deveis saber que nos últimos dias virão escarnecedores, gozadores, com seus escárnios, levando vida desenfreada de acordo com suas próprias concupiscências. Seu tema será: em que ficou a promessa da vinda de Jesus? De fato, desde que os pais morreram, tudo continua como desde o princípio da criação, nada mudou. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ora, os céus e a terra de agora estão reservados pela mesma palavra ao fogo, aguardando o dia do julgamento e da destruição dos homens ímpios. Essa situação de que o fim estava demorando levou a reflexões mais profundas em que as novas realidades que Cristo trouxe se uniram sobre outra luz. São João diz: a vida eterna já é possuída no agora. Quem crê não é julgado. Capítulo 3, versículo 18. Mais adiante: quem crê não é julgado, mas já passou, de verbo de tempo. Já passou da morte para a vida. João, capítulo 5, versículo 24. A passagem completa diz: quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, não vem a julgamento, mas passou da morte à vida. Jesus corrige Marta sobre a fé na ressurreição no último dia. Jesus diz a Marta: teu irmão ressuscitará. Marta responde: sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus corrige Marta sobre a questão do último dia e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, jamais morrerá, nunca morrerá. Então, o último dia se realiza em Jesus. Diante disto, temos uma fé realizada em Jesus. Pela fé, essa realidade já está presente no fim dos tempos. Mas ainda não é a plenitude. Então, até agora vimos que a perspectiva do fim já existia no Antigo Testamento, quanto na escatologia, a questão do fim encontrada lá no Novo Testamento. Esta realidade já está presente pela fé em Jesus, nos diz João.
mas ainda esperada na plenitude, no fim da história. Essa tensão entre o já e o ainda não. Essa questão entre o já e ainda não, é justamente dentro dessa tensão que se constrói a história da igreja. Né? Queremos destacar que tudo se renovará, novos céus, nova terra, com a vinda do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens. Daniel, capítulo 7, versículo 13. Uma outra palavra que também nós podemos usar sobre essa tensão entre o já e ainda não, expressa na palavra Maranatá. Se você diz Maranatá, é uma coisa. Mas se você diz Maranatá, é outra. O que significa isso? Naquele tempo, as palavras não se separavam. Então, a palavra Maranatá estava tudo junto. Não se sabia se ali está expressado, mas é o contexto que diz que se expressa. Podia ser Maranatá ou Maranatá. Se é Maranatá, nós estamos no presente indicativo. É a certeza, o Senhor vem. Se colocamos Maranatá, nós estamos no imperativo. Vem, Senhor. E aqui, diante dessa grande tensão, se constrói em Jesus Cristo aquilo que se espera para o fim do tempo. E nós suplicamos entre a certeza, o Senhor vem, e entre a esperança, vem, Senhor, na realidade escatológica do fim dos tempos. Na tensão do já e do ainda não, da certeza de que o Senhor vem, isso é certo, mas a certeza da súplica da igreja que pede a vinda de Jesus. Vem, Senhor, no imperativo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.